geracionais. Aproveito a oportunidade para reconhecer e para agradecer o trabalho de todas as instâncias coordenadoras desse quarto fórum. Brevemente, eu já vou mencionar o Instituto Americano de Direito de Crianças e Adolescentes. Obrigado ao Instituto por construir essa grande aliança da infância e da adolescência, ao Instituto da Criança e os Adolescentes de Uruguai, Ministérios de Infância de Paraguai, igual que o México, foi um fórum anterior, e eu gostaria de saudar vocês, Martínez Acosta, que é o titular. Obrigado por acompanhar-nos nesse primeiro webinário, por todo o respaldo que vocês apresentaram para o fórum seguinte. Obrigado para a Comissão Americana de Direitos Humanos, particularmente a Esmeralda Rosamena, que ela é relatora sobre os direitos da infância nessa comissão, atingindo redes na América Latina, no Caribe, Movimento Mundial pela Infância Latino-Americana e do Caribe, a Malcolm, que está aqui, e todos os representantes das organizações da sociedade civil que estão participando, porque todos puseram sua vontade, seu talento, seu compromisso para a realização deste fórum, para o êxito que seguramente vamos ter. Agradecemos em especial ao governo e à Secretaria Executiva do Estado por abrir suas portas para essa reunião presencial que vai se celebrar nos próximos meses. Esse fórum que dá início hoje, com o primeiro de 4 webinários, é o resultado dos 3 fóruns prévios que se realizaram. Alguns temas que nos ajudaram a abrir caminhos para fortalecer o trabalho dos sistemas de proteção integral, desde um foco multissetorial, no qual se ponha as meninas, aos meninos e adolescentes nesse centro de toda a gestão política. E esse espaço vai ser um modelo híbrido de diálogo, em que a maioria dos aportes vão ser fazer de maneira virtual, através de webinários, de consultas, repositórios. Vamos poder compartilhar documentos, estudos e propostas de melhora sobre os 4 temas analisados nessa edição. E hoje vamos dar início com o tema que surgiram sobre crianças e adolescentes, o que se refere à participação deles mesmos no planejamento, no desenvolvimento e pôr em prática as políticas públicas que são necessárias para garantir seu acesso à saúde e à educação, os direitos mais importantes que tem. E por último, somente eu quero reiterar meu agradecimento a todas as pessoas que estão fazendo que isso seja possível, esse fórum, as equipes técnicas, das instâncias convocantes, as pessoas que participam dos webinários, todas as pessoas que fazem possível essas sessões, e a sessão presencial em Nuevo León. As autoridades desse estado foram tão generosas para receber, especialmente o mais importante de tudo são os coletivos de crianças e adolescentes que vão estar presentes em todo momento, com a enorme responsabilidade de expressar a voz de milhões de crianças e adolescentes que vivem em América Latina. Bom, sem mais preâmbulo, para não tardar muito porque estamos atrasados, eu vou dar o uso da voz para Fernando Rodrigues, diretor de promoção de direitos das crianças e adolescentes, e ele vai fazer o favor de moderar a exposição e a discussão dos temas que vão ser abordados no dia de hoje. Obrigado a todos e a todas. Adiante, Fernando. Muchas gracias, licenciado Tort, y muy buenos días a todas las personas que
Bom dia a todas as pessoas que se somaram a esse webinário, que nos estão vendo pelas redes sociais. Bom, uma breve introdução para que nós possamos nos colocar de acordo. O quarto Fórum Interamericano, solamente lembrar vocês que é o Sistema de Direitos de Proteção de Crianças e Adolescentes. É um espaço de diálogo, de trocas de experiências, de boas práticas, para desenvolver ações públicas sobre os direitos da infância e da adolescência, assim como melhorar a cooperação entre os países dessa região. Temos aqui instituições de todos os países das Américas, experts em crianças e adolescentes. Para chegar a Nuevo León, você conseguiu realizar 4 webinários, onde os participantes que estão aqui hoje, nos seguintes 3 webinários, vão contribuir com reflexões pontuais a uma série de perguntas para construir uma declaração, um texto com os compromissos de todas as partes envolvidas, experts, crianças e adolescentes, governos e as instituições. Esse webinário está pensado na lógica que nós podemos trocar nossas ideias, o que nós sentimos, entre as crianças e adolescentes que estão aqui presentes e os jovens e adultos. Por isso, todo mundo que está aqui, eu os convido a criar um ambiente de igualdade, de respeito, de escuta ativa, de empatia, de tolerância, e que seja livre de todos os conceitos complexos e preconceitos. Nos convidamos a ter uma linguagem fácil, amigável, muito pontual, enquanto recomendações, respeitosa no tempo, e sem utilizar apresentações de PowerPoint. Vamos dividir o webinar em 3 partes. A primeira parte, nós vamos abordar as 3 primeiras perguntas. Lembrem que cada um dos temas se divide em 2 webinários. Então, hoje nós vamos falar da primeira parte, de saúde e educação, das políticas públicas, um tema que as meninas e os meninos propuseram. Eu vou fazendo pergunta por pergunta, são 3. Eu vou pedir aos adolescentes presentes, está Fernanda, Carve e Tony, que iniciem cada pergunta e dar oportunidade para 5 ou 6 participantes mais. Agora nós somos muitas pessoas, algumas podem participar, vão ficar presentes no webinário. Nós pedimos que, por favor, quando vocês quiserem falar, levantem a mão, utilizando pelas ferramentas do Zoom. E depois que elas falem, o Tony, eu vou ceder a palavra a 5 ou 6 pessoas. Convidamos vocês a abrir a câmera. É um processo também participativo para todos e para todas. Então, abram as câmeras de vocês. A segunda parte, eu vou fazer algumas perguntas novas que estão surgindo do que se vem falando. Ou se alguém tem um ponto para dialogar, será bem-vindo. A terceira parte vai ficar para perguntas ou comentários das pessoas que estão vendo o webinário, já vieram para vermos como público, pela TV ou pela rede social de... O tema de hoje é políticas públicas de saúde e educação. Esse é um tema que foi escolhido pelas crianças e adolescentes. Eles se juntaram cerca de 40 crianças e adolescentes, representantes de distintos grupos, organizados como sociedade civil, governo e agências. Isso determinou o tema. Nós estamos falando de grupos organizados temáticos do Instituto Interamericano, como Mobilidade Humana, Sistemas de Proteção e Promoção de Direitos, a Rede NACEM, Etnias, CEIPA, Los Coria, também os Conselhos Consultivos
como Elcona. Então, fico muito feliz fazer essa primeira aproximação. E a primeira pergunta é: quais são os temas mais urgentes para melhorar a saúde e educação de crianças e adolescentes em todas as dimensões? Quero pedir que Luísa Fernanda, de Colômbia, inicie, que ela colaborou com a gente. Olá, Luísa Fernanda. Bem, obrigado. Por favor, conta-nos, Luísa. Tanto a Luísa como o Kerry, como o Tony, eles se prepararam bastante para esse momento, junto com o grupo de outros 20, 15 meninos e meninas que trabalharam e que colaboraram conosco pelos sábados. E o que eles trazem hoje são as propostas, as ideias de todo esse grupo e de todos esses grupos organizados. Então, Luísa Fernanda, você pode começar com esses temas mais urgentes, saúde e educação. Sim, muito gosto. Olá a todos e todas. Olá a todos, a todas. Meu nome é Luísa Fernanda. Meu nome é Luísa Fernanda. Eu tenho 15 anos e eu sou da Colômbia. Os temas mais urgentes para melhorar a saúde e a educação de crianças e adolescentes. Os crianças e adolescentes, nós somos o presente e o futuro da nossa sociedade, pelo qual é importante assegurar-se de que contemos com educação de qualidade e saúde. Os desafios de saúde e educação nas crianças e adolescentes, melhorar a saúde é fundamental para o nosso bem-estar e o nosso futuro. Alguns desafios que enfrentamos são a desigualdade de acesso à atenção médica, a falta de infraestrutura e recursos, a má nutrição e a falta de atenção à saúde mental. Abordar esses desafios melhoraria a qualidade de vida das crianças e adolescentes, assim como decide nosso futuro. O acesso igualitário e a atenção médica, a alimentação e a saúde mental. Por outra parte, a igualdade de gênero e as oportunidades para nós, crianças e adolescentes. A igualdade de gênero é fundamental para um mundo justo e equitativo. É essencial garantir que nós, NNA, de todos os gêneros, as mesmas oportunidades e recursos. NNA é crianças e adolescentes. Outro ponto importante é a melhoria da educação e a saúde em zonas rurais. A educação é uma ferramenta poderosa para melhorar as oportunidades da nossa vida. Porém, em muitas áreas rurais, a educação e a saúde é muito limitada ou inacessível devido à falta de infraestrutura e de recursos. Outro ponto importante é o impacto da tecnologia e educação. O impacto da tecnologia na educação e na saúde das crianças e adolescentes. A tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa na educação e na saúde, sempre que se utilize de maneira efetiva e responsável, como estamos fazendo muitos adolescentes hoje nesse dia. Porém, pode ter um impacto negativo na saúde mental e física de nós, crianças e adolescentes, se se utiliza em excesso ou de maneira inapropriada. Sempre temos que usar a tecnologia de maneira adequada e responsável. Por último, agradecer todas as pessoas que estão escutando e aos adultos por nos dar esse espaço, que se escute a voz das crianças e adolescentes em todas as partes do mundo. Luísa Fernanda, muchas gracias. Ok, Fernanda, obrigado. Você acabou de falar como bem importante. Só para recapitular, você está falando e o grupo em que você está representando estão falando sobre a desigualdade e a qualidade, como chegar à igualdade, temas de infraestrutura, a saúde mental, a igualdade de gênero para um mundo mais justo, assim como o acesso à tecnologia em zonas rurais,
e tem muito pouco acesso a todos esses serviços e apoios à saúde e educação. Obrigado, Luísa Fernanda, te agradeço muito. Agora, os adultos que querem participar, que o que a Fernanda falou seja a base para as próximas propostas. Tenhamos essa base que é o ponto de vista deles. Então, devemos perguntar, vamos perguntar se alguma pessoa quer usar os 3 minutos para falar sobre o que Luísa Fernanda falou. Eu peço para que vocês levantem a mão para que possam falar. Por favor, Marta. Diga seu país, o seu nome. Obrigada pela oportunidade de me dirigir. Sou Marta Benítez, de Global Infância Paraguai. É simplesmente tomar a palavra da adolescente que estava falando para mencionar como as crianças vão justamente mostrando os temas essenciais que tem que abordar nessas regiões. E justamente vamos tomando conta saúde e educação, tomando em conta. E justamente são as políticas universais que apontam a prevenção numa das áreas que estão desenvolvendo nos nossos países, justamente também como uma área que requer uma maior força e articulação e o trabalho interinstitucional entre os ministérios de saúde, tanto a nível nacional como subnacional. O que propuseram pode nos servir justamente para desenvolver esse caminho. Precisamos de articulação, de maior diálogo entre os Ministérios de Saúde e Educação e a articulação com os serviços a nível local. Porque se nós trabalhamos a saúde mental, e se trabalhamos a educação para atender essa problemática, eu acho que nós vamos dar um passo enorme para assegurar serviços de qualidade para que eles cheguem antes a situações que afetam crianças e adolescentes. Alguém mais pode nos dar opinião? Todas as opiniões elas abonam a discussão, elas se somam à discussão. Então, vocês podem dar recomendações precisas sobre o que hace falta, vazios nessas ações públicas. Luiz Albernaz, pode falar. Bom dia a todos e todas. Eu queria felicitar a toda a comissão organizadora internacional e ao grupo de trabalho de metodologia por oferecer essa grande possibilidade. Felicitar a Luísa Fernanda na representação das crianças e adolescentes pelo excelente posicionamento. Ela falava sobre que as crianças são o presente e o futuro da sociedade. E eles precisam de uma educação de qualidade e uma saúde ótima para todas as crianças e adolescentes. Um acesso ao atendimento médico e educação que chegue a todas as regiões e a todos os territórios do nosso país, sobretudo na zona rural. Eu gostaria de agregar que nós estamos vivendo um período pós-pandemia. Uma pandemia de Covid que parece agora foi esquecida, nos afetou muito, e que dentro dos afetados, as crianças e adolescentes estiveram na primeira fila. Aumentou a violência contra crianças e adolescentes, aumentou a pobreza de crianças e adolescentes. A educação se viu afetada e eles tiveram afetadas também a saúde mental das crianças e adolescentes. Pensando em umas possíveis linhas de trabalho, nós entendemos que nós devemos deixar de ver crianças e adolescentes como usuários desse sistema, de subsistema de saúde, ou como essa tabela fala, temos que tentar introduzir conhecimento na educação. Nós necessitamos uma melhor integração desses subsistemas, o subsistema saúde e o subsistema educação.
Nós precisamos identificar e combater o adultocentrismo que se expressa de forma particular nesses dois subsistemas. Os médicos, as médicas, os enfermeiros e enfermeiras, muitas vezes podem chegar a ver a criança e adolescente como um usuário que tem que atender, ou então como um deslize de especialidade que tem que atender, como dor ou problemas no braços. Precisa ver a integralidade e a particularidade desses adolescentes. O mesmo no subsistema educativo, onde professores, a direção, o administrativo, devemos ver a criança como um sujeito de direito mais integralmente, não apenas como o estudante ou o aluno que tem que aprender. Nós precisamos também apontar um vínculo de relação que se sustente no diálogo intergeracional, muito mais horizontal. Seria combater o adultocentrismo implica haver a criança, o adulto, o adolescente, ele tem muito que aportar aos subsistemas. O conselho que nos dava a Luísa, Fernanda, Cardi e Tony vão ser fomentar a interdisciplinaridade, a institucionalidade, tudo, a intergeneracionalidade. Necessitam de uma maior articulação e um lugar muito mais protagônico das crianças e adolescentes. E eles não são usuários, eles são parte, uma parte muito importante, e nos demonstra esse fórum. Uma formação permanente dos recursos humanos, porque os desafios que nós temos na proteção dos direitos vão mudando e, desgraçadamente, elas vão ampliando. Nós formamos parte do subsistema e devemos receber uma formação permanente que atualize nosso conhecimento sobre problemáticas como violência, suicídio, bullying, vícios e diálogo intergeneracional. Nós temos que ir aprendendo. Eu não quero me estender mais. Uma rede de ação participativa de protocolos para atender as situações problemáticas. Nós necessitamos justamente ter ferramentas que nos permitam justamente levar adiante essas mudanças. E essas ferramentas têm que se relatar participativamente com uma ativa participação das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado por esse espaço, obrigado por essa brilhante organização e, sobretudo, obrigado a Luísa, Tony e Cardi por ser parte desse diálogo. Sobre essa pergunta, um terceiro aporte de alguns dos adultos que se encontram aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gracias Fernando. Bueno, gracias Luisa. Obrigado, Luísa. Que hiciste. Y bueno, siguiendo un poco la línea que el Instituto Interamericano del Niño, en particular Luisa Albernaz, venía expresando las sensaciones y las primeras sensaciones en relación al planteo del colectivo de adolescentes, adherimos Gente, me desculpa. los planteos, Não consigo entender o que ele está falando. que está haciendo Luisa, y adherimos los planteos que decía Luis en relación a la necesidad de nosotros los adultos tener bien claro que ustedes, los adolescentes, son actores y no son espectadores, sea en la salud, sea en la educación y sea en el tema que sea. Por eso no es casualidad que ustedes hayan elegido la temática de la participación y cómo ustedes pueden incidir de alguna manera en las políticas públicas que realizan los estados. Así que en realidad lo que nosotros queríamos, más que hablar de alguna manera de Uruguay, que tiene una experiencia en la creación y consolidación de un consejo consultivo integrado por adolescentes que asesora al directorio y también de 19 consejos consultivos a nivel de cada uno de los 19 departamentos del país donde se discuten estos temas vinculados a la salud, a la educación y a todos los temas que de alguna manera son de interés para los propios adolescentes. Queríamos aprovechar que, bueno, que está Luisa Fernanda de Colombia, que vemos que hay delegaciones adolescentes de otros países, para aprovechar los espacios de participación donde pueden incidir y donde están estos temas. Por ejemplo, en el tema del Mercosur, contamos con una comisión permanente Niño Sur, donde se establecieron 9 ejes temáticos y casualmente, y no es casualmente,
En estos ejes temáticos está el tema de salud mental, está el tema de conectividad, está el tema de educación, y hay un conjunto de temas y que, como ustedes saben, la particularidad que tiene Mercosur y en particular esta comisión permanente es que es, como bien lo decía Luis anteriormente, es intergeneracional. Entonces, alentamos a que quienes forman parte del Mercosur, ya sean Estados miembros como asociados, y vayan a golpear las puertas de las instituciones homólogas al INAO, las instituciones de sus países, para, de alguna manera, formar parte de esta red del sur de crianzas y adolescentes del Mercosur, y en ese espacio donde se van a discutir estos temas y donde van a poder tener incidencia, puedan hacer escuchar su voz. Ese era un poco lo que queríamos transmitir, porque para nosotros es muy importante que este espacio, pero fundamentalmente en los espacios donde las autoridades toman decisiones que, bueno, si hay un espacio intergeneracional, aprovechemos ese recurso. Serán bienvenidas. Muchas gracias a Linao por su aportación. Obrigado. ¿Hay alguna otra persona más? Alguma outra pessoa a mais Por esta primera pregunta, si no, me voy para quer fazer a primeira pergunta? Então vamos para a segunda pergunta. ¿No hay más? Juan Francisco. Tem mais? Vamos lá, Francisco. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días con todas. Obrigado, Fernando. Bom dia a todas e Un saludo todos. especial, sobre todo a Luisa, que nos acompaña. Qué gusto haberle escuchado. Muito bom escutar vocês. Un poco en la As línea coisas de importantes las que vocês mencionaram. que me han antecedido la palabra. Primero presentarme, soy Juan Francisco Oña. Eu sou Juan Francisco, estou em Quito, Equador. Estou em representação da Oficina de Latinoamérica, para Latinoamérica e Caribe, seguindo a linha de tema de saúde e prevenção. Eu acho que seria importante que eles possam ter em conta tratar o tema da prevenção e da desnutrição. Isso tem a ver com todas as áreas de saúde, durante toda a sua vida, e também o tema da saúde mental, desde a primeira prevenção. Só por comentar, justo que nessa semana nós tivemos uma encuesta com crianças do Equador, das 24 províncias. Justamente um dos problemas não existe a possibilidade de ter serviços de saúde mental no âmbito público. Como consequência, não somente com as aulas virtuais, as complicações. Lamentavelmente, nós temos um tema de insegurança da região da costa do país. Então, nos diziam que toda essa situação tem um impacto, mas não tem uma possibilidade de tratar isso como uma funcionalidade. E como uma consequência lamentável disso, as crianças tiveram ideias de cometer suicídio, ideações suicidas. Então, me parece que poderia ser um dos temas, e uma recomendação pontual de exigir que os estados possam ter uma política pública de prevenção em tema de saúde mental, mais que uma reação. Os estados tendem a dizer que existe a possibilidade de serviço público, mas não fazem com rapidez esse encontro ou esse processo. Às vezes se pensa desde uma reação e não da prevenção. Isso é o que podemos mudar. Gracias, Juan Francisco. Vamos a pasar a la segunda pregunta disparadora que tenemos. Solamente recordarle a todas las personas que contamos con traducción al inglés y al portugués. Basta con usar el botón de traducción. Basta usar o botão de tradução para poder entrar. Outra coisa, se algum dos temas, se ainda ficam coisas que dizer, na próxima segunda nós vamos mandar um formulário webinar, este espacio, nuestras participaciones, pero así también si quedó algo por decir. Então, se ficou algo por dizer, aí vai ter uma pergunta específica nesse formulário para isso. Bem, a segunda pergunta
O que para mejorar a O que você las sugere instituciones que se para encargan melhorar de as salud y instituições que se educación en tu encarregam país? dos temas de educação e saúde no seu Quiero país? pedir a Tony Então, eu de queria pedir México para que Tony, nos do pueda México, ayudar con que nos possa ajudar com esa isso. respuesta, con lo que hoy trajeron con sus compañeras y compañeros del grupo. Tony, por favor, Tony, por favor. bienvenido. Hola, buenos días. Soy Tony de la Ciudad Olá, de México. eu sou o Tony da Cidade do Y México. bueno, hoy pues les voy a platicar sobre los ámbitos de salud. Hoje nós vamos falar do escolar. âmbito de Bueno, saúde los escolar. niños, niñas y adolescentes tenemos derecho As crianças e a una adolescentes educación temos inclusiva, direito libre de à educação violencia, inclusiva, y livre es de un violência. punto, y es un punto importante E é um ponto que se debe importante de trabajar, ya que muchas veces se deve trabalhar, dentro já de que las muitas escuelas se vezes, viven dentro das cuestiones de escolas, bullying se vivem questões que de a bullying, veces no que às son vezes frenadas, no son tratadas não são tratadas en el momento adecuado, y esto genera no momento un adequado. Isso daño acaba que gerando no nos dano ayuda a que e não nos tengamos un ajuda aprendizaje a adecuado. que nós tenhamos uma Es aprendizagem importante adequada. también crear É acciones importante donde se também criar previne el bullying, ações onde donde se enseña tem a a prevenção los do demás, bullying, pero onde se ensine aos que demais, esto no sea mas que isso não seja únicamente en la escuela, que se vean unicamente na también escola, las causas que se vejam que também lo as pueden dar causas desde que podem casa. acontecer. Recomendamos que una Desde casa, nós persona recomendamos que que ejerce bullying uma pessoa generalmente que está pratica o sufriendo bullying algo geralmente está sofrendo en su algo entorno no seu que entorno encuentre. que ele se Es encontra. importante contar E é importante con pontuar, especialistas que nos ayuden, contar com especialistas que eles nos ajudem, personas que sufren bullying, tanto as pessoas que como a sofrem las que lo bullying, hacen para salir adelante, como as que não y que fazem, sean para que elas empáticos. saiam adiante e que sejam mais empáticas. Outro dentro dos pontos importantes da educação deve ser o acesso à informação. Existem comunidades muito distantes que não têm acesso à educação e informação. É muito importante gerar redes onde todas essas localidades tenham acesso e buscar como empresas que se façam doações para poder levar as telecomunicações a todas essas comunidades e que qualquer criança no mundo tenha acesso à educação. Também é importante que todos nós tenhamos acesso à educação, que tenhamos acesso à informação para que possamos ser grandes homens e mulheres no futuro, que possamos gerar uma mudança no nosso entorno. Outro dos pontos importantes que nós devemos cuidar para as crianças e adolescentes é o direito à saúde. Sabemos que muitas pessoas não têm acesso a tratamentos médicos ou a um cuidado médico. Eu acho que algo que é muito importante para o desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes é ter uma saúde adequada. Isso se poderia alcançar contando com um serviço médico que seja de livre acesso para todos e que não gere um custo, já que muitas pessoas se encontram nessa incapacidade econômica de poder adquirir serviços médicos, e também é muito importante que esses serviços médicos contem com todos os medicamentos e equipamentos necessários para o tratamento. Um exemplo são as pessoas com câncer. Todos sabemos que os medicamentos são escassos e o acesso a eles é muito difícil. Nós devemos criar uma política onde se contem com medicamentos suficientes e que exista um atendimento médico adequado para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor e digna. No caso de enfermidades terminais, existem cuidados paliativos adequados que nos ajudam a ter uma melhor qualidade de vida. Todos nós podemos gerar uma mudança em favor das crianças e adolescentes de futuras gerações para criar um mundo melhor. Eu agradeço a atenção de vocês e que vocês tenham um excelente dia.
Até mais. Tony, muchas gracias por tu aportación. Yo creo que pues ya Tony ha puesto las propuestas de todos los grupos de chicas y chicos para las Colocou aí a proposta instituciones. dos grupos e Estás das hablando de la instituições. inclusión, del acoso Está escolar, falando cómo la sobre atención debe llegar a estos lugares, a las atendimento, escuelas, o bullying. para quien vive el acoso, O pero tem que también chegar para quien lo realiza, ¿no? à escola, El acceso a la tem que chegar a esse educación atendimento una para y quem otra vez pratica está o bullying, mas mencionando, também para quem ¿no? sofre. Una cosa concreta que dicen las chicas y chicos es el donativo para telecomunicaciones. Uma coisa concreta que ele disse seriam donativos, doações para que chegue essa tecnologia a eles. Tem uns temas aí muito importantes sobre como a tecnologia pode diminuir as brechas para que se possam alcançar maiores espaços educativos e também sobre a inclusão de acesso a medicamentos, principalmente para as crianças. Obrigado, Tony. Assim como Luísa Fernanda, já puseram a base, nós estamos vendo agora, Tony colocou novamente os temas para as ações, e sobre isso eu vou convidar mais umas 4, se desejam participar, podem levantar a sua mão utilizando essa ferramenta. Contra a sua Purri, Paula está dizendo, boa tarde de Uruguai, estou apoiando aqui por Luiz e os colegas do Instituto. Escuchados, más formación en salud mental. ¿Cómo sale este tema? Ya lo decía Luis sobre como sai desse tema o serviço de saúde mental. Nós seguimos em pandemia, ainda que tenha terminado a emergência, nós seguimos esses temas que afetam a saúde mental das crianças. Ellos puedan ser escuchados, más formación en salud mental, violencia y participación infantil para los funcionarios y funcionarias en todo el sistema. Muy bien. Muchas gracias a Paula. Obrigado, Paula. Muy bien. Sí, bienvenida a las aportaciones. Por favor. Hay 50 personas ahorita, entonces se esperaría que puedan levantar su mano para aportar lo que dijo Tony. 50 pessoas aí, então se alguém quiser levantar a mão para aportar o que o Tony disse. Bueno, muy bien. Jimmy Alvarenga, por favor. Jimmy Alvarenga, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. No, un poco presentarme y también felicitar a Tony por su exposición. Apresentar e felicitar o Tony pelo posicionamento dele. Nos refuerza esos temas fundamentales que debemos. Esse tema é fundamental, nós temos que tê-lo presente. E basicamente é sobre os quais nós, como organizadores, no caso particular, Honduras, e representando uma rede de organizações centro-americanas pelos direitos de crianças e adolescentes. Basicamente, em torno ao que Tony mencionou e também a Luísa Fernanda, seria a nossa atuação. Eles mencionaram de uma maneira muito concreta, muito pontual. E lembraram basicamente que o elemento básico, os elementos básicos e essenciais sobre os quais nós devemos desviar nossa atenção, nossos esforços. Quando se falou sobre o acesso à educação, um elemento que nós temos presente nessa região, e um desafio também, sobretudo nessas áreas, cada vez mais distantes do nosso país, logo da pandemia, virou uma situação que nós temos que afrontar com maior força, com todos os nossos recursos e também o nosso potencial. Então, somente valorizar e dar essa importância que Tony e que Luísa Fernanda mencionaram sobre esse tema do acesso à educação, também o tema que
que é tão importante para poder avançar e ter en todos estos aspectos escolares y todos también el poder llegar aspectos a esos escolares lugares y no olvidarnos de esos lugares, e podermos chegar aos lugares, não nos esquecer desses lugares rurais, personas, los niños y niñas, mas as pessoas, a as veces no tienen el crianças, acceso. às vezes não têm Entonces, gracias, acesso. Tony, por Então, obrigado, recordarnos Tony, eso. por Y nos lembrar definitivamente disso. tiene que ser uno de los E temas definitivamente sobre tem los que ser cuales um no podemos quitar el tema dedo del renglón sobre os quais en estos diálogos. Muchas gracias. não podemos tirar o diálogo. Muchas gracias, Jimmy. Les recuerdo a todos la pregunta disparadora. ¿Qué les sugieres para mejorar a las instituciones que se encargan de los temas de salud y educación en tu país o en la región? Juan Francisco, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, de novo, muito obrigado. Gracias. Sin ánimo de acaparar la palabra, bueno, primero felicitar, me parece muy importante la intervenção de Tony, creo que ha sido muy clara y ha relevado los temas. E o que o Tony falou foi muito claro, ele levantou temas complexos da região. Sobre a pergunta, se você me permite fazer duas sugestões. A primeira é que se tenha dados. Nós precisamos de estatística para poder pensar melhor nessas políticas públicas. Então, acho que é uma questão regional que muitas vezes nós não temos atualização desses dados. Eu acho que também nós estamos numa época de desenvolvimento para que nós podemos nos apoiar com essa atualização. O segundo ponto é que existe um pouco mais de seriedade nas políticas públicas. Por exemplo, existe política, mas não tem orçamento, nem capacidade para fazer. Então, parece que isso tem muito a ver com o fato de que na prática, na realização dos direitos, eles estejam incluídos dentro da educação. Está relacionado com o primeiro. Definir a quantidade de médicos, por exemplo. Precisamos de uma estatística em que espaços e onde se necessitam criar novos hospitais. Obrigado. Muy bien, muchas gracias. Le quiero pedir a Isabel Chanataxi, por favor. Gostaria de pedir a Isabel que possa participar. Buenos días. Sí, por favor, Isabel. Bom dia. No sé si está abierta la cámara. Não sei se está aberta a câmera. Não está. Intento hacer eso. Isabel, ¿ya lo lograste? Sí, creo que sí. Súper, listo, gracias. Okay. Por favor, adelante. Por favor, prossiga, Isabel. Obrigado, Fernando, colegas de todos os países que estão conectados. Um saúde especial às crianças e adolescentes que estão aqui, servindo. Eu sou funcionária do Conselho Nacional Intergeracional de Equador. Quero dar ênfase a um dos temas que ele coincide com as duas intervenções das nossas crianças que interviram. O tema é a prevenção. Vamos considerar que as taxas mais altas de suicídio se encontram entre os adolescentes, jovens e adultos maiores. E isso em América Latina e no nosso país, Equador. Vamos considerar que esse problema ou essa problemática tem a ver muito com todos esses fatores que incidem no território e que, ademais, é prevenir 100%, conforme disseram os sistemas americanos. Vamos tomar em conta que as pessoas chegam a cometer um suicídio depois de que elas passaram com muitas lutas, e um dos fatores determinantes que está vinculado é o tema das violências. Acabaram de mencionar para a gente de como as violências estão presentes no sistema educativo, no sistema familiar e, em geral, no sistema social, ou que eles desenvolvem. Desde esse ponto de vista,
o tema de tomar com seriedade e profundidade as políticas de saúde mental nessa prevenção e não apenas desde o conselho, mas também uma equipe de profissionais, de ter pessoas, uma equipe, território onde sucede a problemática, não somente em cidade grande, porque esse é um tema que veio mais forte depois da pandemia. Vamos considerar que não é uma casualidade que essa reclamação, ou que esse clamor de aprofundar a situação da saúde mental não é circunstancial. Eu acho que é importante colocar isso num lugar especial. O Conselho de Equador está iniciando um processo de observar as políticas de saúde mental no país. E nós esperamos ter alguns resultados de sugestões, de recomendações, com um foco geracional para o nosso reitor do Ministério de Saúde, considerando que não é uma problemática individual. É um tema multifatorial. Travou. Creo que Isabel se congeló, ¿verdad? Cortó a conexão da Isabel. Sí, ¿verdad? Ya cerré su video, pero no la escuchamos. Es probable que sea problema de su conexión. Ok, bueno. Provável que seja um problema da conexão. Isabel, podríamos continuar com su... Bom, quando ela se reintegrar, nós vamos poder mientras tanto, le continuar. quiero pedir, por favor, a Henry Godínez que pueda tomar el uso de la voz. Buenos días. ¿Me escuchan? Bom dia, vocês estão me escutando? Está falando da Henry. Gracias, Juan Francisco, Fernando y Tony. Obrigado, Francisco, Fernando e Tony, por haber colocado essa temática e que pudéssemos aportar a isso também. Meu nome é Henry Godínez, estou representando o Ministério da Família por parte do governo da Nicarágua. Bom ver vocês nesse quarto fórum, na cidade do México. Bom, mais que todo, eu gostaria de fazer um comentário. Sempre existe desafio nesse tema da educação e da saúde. Eu acho que foi um tema que nós pudemos nos concentrar nele. Como vocês disseram bem, as crianças tomam isso como um tema de prioridade em cada um dos países, como eliminar as brechas de desigualdade e de acesso a esses dois serviços fundamentais, serviços de direitos humanos. Eu menciono a companheiros como Francisco, porque eu coincido com ele na temática de dados, porque os dados são a fonte que nos serve para ver os avanços que nós tivemos. Isso nos desafia conforme os resultados, para onde nós vamos apontar, para onde vai o orçamento de cada um dos governos. No caso da Nicarágua, nós tivemos uma transformação grande no tema de saúde. No ano de 2006, 2007, nós tínhamos uma pequena rede de hospitais. Hoje, Nicarágua, graças a Deus e ao governo também, deu um giro transformador no número de hospitais e acessos à população. Mas agora o desafio é como nós aplicamos isso às crianças, é fazer chegar de maneira igualitária a todos os municípios rurais, a tudo que é de difícil acesso relativo à educação, que todavia persiste, que as crianças caminhem em algum momento horas para poder chegar a uma escola de ensino fundamental. E depois tudo que pode ser desafiado também, uma vez que ele esteja integrado no ciclo escolar, nós tomamos notas, porque tem relevância, todos esses temas colocados pela infância, tem todo um contexto de região, e nós agradecemos a oportunidade para poder expor os avanços que nós tivemos. Muito obrigado. Gracias, Henry. Volvemos contigo, Obrigado, Henry. Isabel, por favor.
Vamos voltar com você, Isabel. Depois de Isabel, vou dar a palavra a Cristi e a Jorge. Muchas gracias, Fernando. Solo para Obrigado, Fernando. Muchas gracias Isabel por voltou a estar falar. haciendo unas pruebas aquí en nuestro país. Solamente ratificar la necesidad de fortalecer. Gostaria de ratificar a necessidade de fortalecer as políticas de saúde mental. Nós queremos que é importante escutar a voz. Como comentávamos, nós temos um espaço de participação de jovens, conselhos consultivos a nível nacional, que nos fizeram chegar a essas necessidades da mesma maneira. A prevenção e a saúde mental é um tema que une os dois sistemas pelos espaços. É importante o sistema educativo, onde está a maioria das crianças e adolescentes, o tema da família, e esses fatores determinantes de que nós cheguemos a solucionar o suicídio, em muitos casos, se não a maioria, são pelos tipos de violência que efetuam. Os registros nos dão a realidade, seguindo no companheiro como no tema das cifras, dos números, mas se temos dados a nível de América Latina de mortes, os registros são alarmantes, os casos de suicídio juvenil. É importante tomar consciência de que essa última etapa, que não se realizou o tema depressão de maneira adequada e profunda, coincidir muito com nossas crianças de México. O que se busca é uma intervenção que seja completa, que hajam profissionais, que tenham equipes e pertinência onde vivem e que eles se desenvolvam. É um pedido ao Conselho Nacional, a nível do país, como nós estávamos dizendo. Estamos iniciando uma observância nesse marco de competências, justamente pela temática e pela situação pela qual vive o nosso país. Obrigada pela intervenção e obrigado pelo colega que falou sobre a saúde mental. Obrigado, Isabel. Agora eu cedo a palavra a Cristi. Buenos días y buenas tardes con todos y con todas. Bom dia, boa tarde a todos, especialmente as crianças e adolescentes que nos acompanham no dia de hoje. Eu sou representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É muito relevante poder escutar diretamente a sua voz e que eles sejam parte dos processos, que eles pensam quais são as suas preocupações. Daqui da comissão já nos manifestamos em algumas ocasiões sobre as diferentes formas de violência que se dão dentro do sistema educativo, e uma das preocupações principais, inclusive desde as malhas curriculares da carreira, que tem a ver com primeira infância, em muitos poucos contextos se consideram os direitos da infância. Os profissionais que estão nos sistemas educativos desconhecem e aí depois eles acabam sabendo que se tratam desses direitos de crianças e adolescentes. Nós temos que analisar como estão os programas educativos a nível universitários dos profissionais que posteriormente vão trabalhar com crianças e adolescentes para que eles conoscam desde a parte formativa o tema dos direitos de crianças e adolescentes. E outra das preocupações que nós temos com respeito ao tema das violências, os filtros dos profissionais, não só docentes, professores, mas todo o corpo educativo faz parte do sistema educativo. Lamentavelmente, principalmente nas Américas, nós temos muitas situações de violência, inclusive violência sexual dentro de sistemas educativos. Todavia, nós ainda não contamos com uma política regional que se façam filtros adequados para quem entra às escolas para poder ensinar. Tony nos estava dizendo, inclusive pelo tema do bullying, precisamos ter professores preparados de como manejar essas situações, como preparar lugares seguros, mas os próprios professores não são pessoas que garantem a segurança dos jovens e adolescentes. É muito difícil, às vezes, dizer isso, mas nem todo mundo pode trabalhar com crianças e adolescentes. E essa premissa que nós temos que partir dela, os estados e toda a sociedade civil tem que garantir só quem pode, deva e esteja qualificado
desde uma perspectiva psicológica, que eles estejam adequadamente preparados para trabalhar com crianças e adolescentes, e dessa forma garantir que esses espaços sejam realmente seguros e que também tenham uma formação para poder abordar a violência entre pares, como o Tony falou, entre los propios niñas y adolescentes y que tiene que ser abordada desde una perspectiva no temos que abordar desde uma criminalizante, perspectiva sino desde una não perspectiva de criminalizante, mas desde uma perspectiva de proteção. Muito obrigado. Gracias, Cristi. Por favor, Georgina Villalta. Por favor, Georgina. Perdón, Georgina, no te escuchamos. Hola, ¿hoy sí me escuchan? Ahí un poquito Georgina. mejor. Gracias. Un poco mejor, gracias, Georgina. Bueno, muy buenos días. Mi nombre Bom es dia, meu nome é Georgina de la Villalta, Infancia del Salvador, en este da Infância de Salvador, representando e esse espaço por la infancia, apresentando o y Movimento Mundial pela apoyamos a las Infância, niñas y também, bueno, tenemos varios sombreros por este lado. bom, temos muitos sombreros por esse lado. Felicidades también al Bom, equipo felicidades também al à equipe organizadora, à equipe metodológica, o esforço enorme que fizeram as crianças para poder fazer um consolidado das suas propostas, em especial a saúde. Luísa, Tony e Karen, obrigado pelas suas propostas. E só reforçando o ponto de que se pode dizer aos estados e, sobretudo, às instituições que formam parte do sistema de proteção. Mais que poder gerar algumas propostas que se vieram discutindo, seria lembrar também que nós já vamos ao quarto fórum relacionado ao tema de funcionamento e instalação de sistemas. E é importante dar ênfase, tomando umas discussões que as crianças fizeram, que as instituições também deveriam promover e conhecer as recomendações que o Comitê de Direitos da Criança fez em relação a observações específicas à área da saúde e da educação. Pelo geral, fazer uma análise transversal e sendo essa transversalização estão relacionadas principalmente o que as crianças estão necessitando, que é o tema da qualidade educativa, o tema do acesso e no sentido de acesso às áreas rurais também. E outro tema urgente é como nós aumentamos o PIB, o que se orienta especificamente à área de saúde e educação. Na região, são poucos os países que investem mais de 8% do PIB. Então, se considera que as instituições e parte do sistema deveriam solicitar esse aumento de investimento nessas áreas, que vai permitir dar serviços de qualidade e programas de qualidade, tanto no âmbito da saúde quanto da educação. A outra parte que eu queria fazer ênfase é como fortalecemos essa participação das crianças nos espaços consultivos dos sistemas de proteção dos países e como os envolvemos no design da avaliação do currículo educativo da ementa, de poder fazer uma atualização no currículo educativo na ementa. E o que se demanda principalmente nesses aspectos é como poder gerar ações orientadas com um foco de direito e um foco de gênero. Eu acho que seriam como aspectos prioritários que as crianças estão necessitando. E relembrar o tema de dados. Nós precisamos de investigações atualizadas que nos permitam ter uma linha de base para gerar programas e uma medição do impacto que os programas estão tendo. Queria só remarcar esses 5 pontos e agradecer ao que as crianças estão trazendo para nós. Existem observações específicas do comitê que nos fazem nos dar conta dos avanços nessas áreas de educação e saúde, e não só observações do comitê, mas também da Comissão Interamericana, de quando existem casos específicos sobre violações de direitos, sobre bullying, sobre assédio escolar. É importante voltar o
nosso olhar para esse lado. Tengan buen día. Muito obrigado, que tenham um bom dia. Georgina. Obrigado, Georgina. Eu vou para a terceira pergunta. Somente eu queria ler alguns comentários que estão no Facebook. Natália Martínez diz: bom dia, desde Barra Califórnia. Estou apoiando o interesse das crianças e adolescentes, sobretudo para que as leis do nosso país nos auxiliem também. Se necessita um compromisso constante dos estados. Sem dúvida, o que Luísa Fernanda e Tony falaram sobre a educação e a saúde são fundamentais para conhecer a perspectiva da infância e adolescência na região. Fizeram comentários sobre a necessidade das crianças de ter os seus direitos e não só como usuários de serviço. Parabéns às crianças pela participação. Bom, vamos para a terceira pergunta. E essa é a última pergunta, a terceira, deste primeiro webinário sobre saúde e educação. Temos outras duas perguntas que vamos explorar dentro de 15 dias. Já falamos sobre temas urgentes, já falamos das instituições. Agora, nós vamos falar especificamente sobre o orçamento e a equipe disponível. Já comentamos sobre se a equipe é suficiente, mas as pessoas que estão em saúde e educação, as adultas, devem estar suficientemente preparadas, especializadas. No sábado passado, as crianças falaram assim, porque não sabem tratar a gente, nem médico, nem enfermeira, nem na escola. Então, que saibam como tratá-los. A pergunta é, você acha que é suficiente o orçamento e a equipe que o seu país destina à garantia dos direitos à saúde e educação? E como você melhoraria? Para introduzir essa pergunta e a resposta, eu quero pedir a Carrie, de Peru. Por favor, tome a palavra. Bem-vinda, Carrie. Bom dia a todos. Buenas tardes. Eu sou Carrie, de Peru. Para mim, isso é uma oportunidade de conhecer as opiniões, as reflexões, as propostas e a preocupação de muitas crianças e adolescentes na região. A preocupação que nós temos, por conta do informe da Unicef, que assinala que muitos adolescentes se encontram fora da escola. As opiniões que eu vou dar agora foram aplicadas no questionário com crianças na região que tem a ver com temas de educação e de saúde. Se pede um orçamento especializado para crianças e adolescentes, outros pedem para aumentar o orçamento de educação e saúde que nós temos nos nossos países. Outros dizem que o orçamento é viável, mas que precisa ser administrado corretamente e investido para garantir o direito da educação e da saúde de crianças e adolescentes. Nós sentimos que não está bem utilizado e pedimos para que não se perca o foco. Pedimos uma formação e capacitação aos professores e o pessoal de saúde, não apenas em conhecimento, mas em como gerar uma convivência saudável e trata-se em caso de violência que as crianças e adolescentes vivem e que eles são atendidos muitas vezes, e muitas vezes a equipe é indiferente. Pedimos a participação comunitária de mecanismos de participação cidadã, conselhos comunitários de saúde, comitês de pais e mestres, para assegurar uma maior rendição de contas. Que a educação seja criativa. Nossa geração está em constante mudança, constante câmbio com tecnologia. Nós conhecemos nossos direitos e pedimos que se entenda como
que nós somos uma geração que está mudando, que temos uma maior tecnologia. Pedimos que a nossa educação se conecte com isso, para que nós possamos receber uma educação maior, muito mais saudável e viável. Nós pedimos que hajam pessoas especializadas para atender ao bullying e que seja efetiva a presença de psicólogos mais qualificados para atender esses casos, que as infraestruturas desses casos, muitos não têm nem serviços básicos, não temos laboratórios de informática ou áreas de recreação. Em tema de saúde, priorizar a atenção na infraestrutura dessas áreas rurais. Muitas crianças comentam que não têm medicamentos ou que não se podem atender a essas crianças e adolescentes de maneira adequada. Eles também dizem que o orçamento de saúde é muito pouco, que não se usa adequadamente, que as crianças e adolescentes tenham um seguro social. E se não existe facilidade, se nós estamos nas cidades mais centrais, imagina as cidades rurais onde não chega nem a internet. Há uma dificuldade para que eles recebam um sistema de saúde próprio. Eu agradeço que vocês possam ter me escutado e que essas opiniões se tomem conta para que se ajude essas crianças e adolescentes e para que eles possam ser agentes de câmbio também, agentes de mudança, de transformação. Obrigado, Kerry, pela exposição. O orçamento não se encontra bem utilizado. Acho que isso já é algo bem central que está sendo colocado em termos da formação de equipe, por especialistas como psicólogos ante el acoso escolar, ¿no? Pero también que puedan promover la participación, ¿no? También está la idea para que possamos promover a participação, possamos promover de niñas, niños, adolescentes comunitarios en el tema de salud y la rendición de cuentas. Ahí está o tema de saúde, a prestação de contas. Isso está muito concreto de como essas intervenções, como essas propostas, nós queremos participar, nós queremos estar. Então, sobre esse tema, essas crianças estão especialistas, como eles acabam de mencionar, como Tony, como Carrie, como mencionou a Luísa Fernanda também. Se algum adulto quiser comentar sobre isso, sobre orçamento, saúde, educação, sobre o que a Kerry acabou de falar. Então, se esperam participações para que nós possamos ir encerrando essa parte do webinário. Bom, já vou fazer outra pergunta. Não vai fazer outra pergunta para que ele possa dar o tempo do próximo. Então, por favor, se alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a Kerry comentou, pode falar. Stephanie Zuniga, por favor. Stephanie, pode falar. Creo que le tienen que dar el uso del micrófono a Stephanie. Habilitar. Listo, Stephanie. Ay, sí. Bueno, muy buenos días, Stephanie Zúñiga. Bom dia, sou Stephanie de Honduras. Quisiera reafirmar lo que dice Eu queria reafirmar o que a Kerry falou anteriormente. O fato de que no nosso país o orçamento se dá para a educação, ou então para cobrir os temas de saúde, é tão baixo que está abaixo dessa atenção ao tema de esse dinheiro se consome mais em corrupção do que em sistemas e serviços de saúde e educação. Que nós devemos reformular nossos paradigmas de como pensar como sociedade, como governo também, enquanto o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos, de que forma priorizamos a nossa sociedade. Isso é interessante, observar e escutar
a essas crianças, todas as intervenções anteriores também, as preocupações que eles têm, que é basicamente um atendimento integral, uma atenção integral que não tem que ver apenas com falar sobre crianças, sobre adolescentes, mas falar sobre a sociedade em geral. Como a infância participa na tomada de decisões, ou então a sociedade em geral, para que o orçamento, ao momento de tomar decisões, e que isso seja consensual e seja prioritário também as necessidades de quem realmente deveriam estar absorvendo, em quem deveria estar investindo o nosso orçamento de Estado. Queria felicitar vocês também por todas as participações anteriores. E toda a intervenção e toda a atenção que se possa dar a nível de saúde e a nível de educação deveria ser uma atenção integral, tendo em conta todas as necessidades de saúde, necessidades psicológicas e a forma como nós percebemos a infância dentro do nosso estado e do nosso país. Obrigado. Obrigado, Stephanie. Uma última participação antes de encerrar. Daniela Tupayachi, do Instituto Interamericano, por favor. Daniela, do Instituto Interamericano. Muchísimas gracias, Fernando. Obrigada, Fernando. Kerry, para ser bastante pontual, não poderíamos estar mais de acordo com o que você colocou sobre o tema de orçamento, de recursos, não apenas recursos econômicos, mas de infraestrutura, recursos humanos especializados. São um ponto crítico para os sistemas de proteção e sobre os subsistemas da região. Queria atrair a existência do trabalho institucional que se denomina documento orientador para o fortalecimento do sistema que se realizou no Instituto Interamericano junto ao México, onde se reconhece esse tema de orçamento de recursos como um tema pontual que todos os estados e todos os envolvidos como atores dos sistemas reduzem como carente. E simplesmente aí assinalar uma pergunta, porque esses documentos é válido voltar a perguntar. Logo, tudo isso poderia ter uma partida de soluções, desde planejar o plano de governo, qual é o lugar de crianças e adolescentes na política nacional? Porque dependendo dessa resposta, então provavelmente os recursos existentes no Estado sejam postos de melhor maneira. Para alguns, nós estamos convencidos de que o sistema de proteção de crianças e adolescentes, o lugar deles é central. Óbvio que temos que ter recursos para satisfazer e garantir esses direitos. Pergunta básica seria atrair isso à mesa. Queria felicitar a Kerry por isso. E daqui nós seguimos tomando nota. Obrigado, Dani. Muito bom. Uma última participação. Última. Se alguém quer. Porque aí vamos passar ao seguinte tema. E vai ser outro moderador. Tony, venga. Tony. Por supuesto. También Carrie y Luisa Fernanda, si también quieren, por favor. Venga, Tony. Carrie e Luisa Fernanda, se quiserem falar também. Hola de nuevo. Bueno, olá de novo. Sou Tony. Eu, principalmente, bom, para a aprendizagem, para aprender a escutar tudo o que as crianças e adolescentes pensam, suas preocupações, o que eles gostam de fazer, o que é que eles sentem, não é respeitado, se não é respeitado. Bom, eu considero importante que se vigie em que se ocupa esse orçamento que os governos dão para a educação e saúde. Graças a eles, se podem gerar mudanças consideráveis. Eu acho que realmente é importante o acesso à educação
E se isso pode se alcançar por meio de tecnologia, nós devemos procurar em que se cumpra para todas as zonas e que não só tenhamos a possibilidade. No te preocupes, Tony. Ele vai seguir lendo. Bom, mudanças consideráveis. Eu acho que é realmente importante o acesso à educação. E se pode alcançar isso por intermédio da tecnologia, nós devemos buscar que se cumpra para todos, para todas as zonas, e que não só alguns tenhamos a possibilidade de ir à escola em trajetos curtos, que aqueles que se encontram em comunidades distantes tenham acesso por meio das telecomunicações. Assim mesmo, se considera importante que para essas pessoas que requerem ser tratadas fora das suas comunidades por questões médicas, que existam lugares como albergues, onde eles possam permanecer comodamente o tempo que eles requeram para fazer o tratamento. E todos possamos ser agentes de câmbio, e é por isso que eu agradeço a oportunidade de falar. De todos tantos niños, niñas y adolescentes y adultos está el cambio, no solo Sei que na mão das crianças, adolescentes e adultos está a mudança, não só na comunidade, mas a nível mundial. Obrigada por me escutar e que vocês tenham um excelente dia. Obrigado, Tony. Escutar a você e aos adultos nos faz aprender a escutar também. Então, se você escuta hoje, você vai continuar escutando quando você crescer também. Por favor, Luísa Fernanda. Sí, hola nuevamente a todos y todas. Novamente a todos e Retomando todas. lo que dijo Tommy, Retomando o que también disse acepté Tommy. ser vocera porque quiero que Eu las voces de quero que as nosotros, niños, vozes de niñas y nós, crianças e adolescentes, seja tomada em conta como lo están haciendo hoy los adultos que como están os adultos estão fazendo hoje aqui, tomando em conta as vozes, nosotros de Carrie, Tommy, mi persona, nossas vozes de Carrie, de Tommy e a minha, mas também um grupo maior de pessoas, de adolescentes e crianças. que miramos muchas problemáticas. Nós vemos muitas problemáticas, então Niños, adolescentes que estamos hoy aquí, os três crianças e adolescentes que estamos aqui, estamos dando a conhecer essas vozes dos demais. mirando algo respecto E também olhando sobre o respeito no recuerdo respeito aos orçamentos, eu não lembro bem quem falou sobre a corrupção, mas é muito importante, porque se às vezes como governos fazem projetos, vamos fazer isso, tal, com iniciativas, e logo que eles ficam, isso daqui é um pouquinho para a gente, isso daqui é um pouquinho para a sociedade, e pegam o dinheiro. Então, o que o governo está levando, está falando, seria gerar ou vincular algo como acesso igualitário à atenção médica e à alimentação. Como também eu disse anteriormente, a saúde mental. Isso é super importante, sobretudo a saúde, porque se nós não estamos bem, digamos, se uma criança não se sente bem, se não existe um espaço onde seja atendido, vamos deixar ele esperando e esperando. Então, a questão de recursos, se pode melhorar a infraestrutura, e também a equipe de saúde e a equipe de educação. Muito obrigado. Obrigado, Luísa Fernanda. Estamos anotando o que está falando. E que você esteja também olhando tudo o que falamos no sábado passado. Queria perguntar para você, Kerry, se você quiser fechar com alguma outra coisa que você quiser falar. E com você nós vamos terminar. La verdad es que agradezco
agradezco los comentarios de mis compañeros Bom, con eu el tema agradeço respecto a los o temas que comentário hemos dos tenido. meus Sí es companheiros. cierto que el tema de la É corrupción es un verdade poco que o tema difícil da hablar a corrupção é um veces, pouco muchos difícil veces falar. dudan que los niños, niñas y adolescentes podamos hablar sobre esos Às vezes temas, se duvida que pero as la crianças verdad es possam que falar sobre esses existe temas, mucho en cada mas a país, verdade é se que existe ve en muito toda em la cada región país y afecta mucho. e isso Afecta, afeta muito. aunque uno diga pues no que el presupuesto de salud es viable, el presupuesto es bastante dinero, Ainda no que todo el presupuesto, hasta o el orçamento 5% de de saúde verdad se utiliza digam para lo que está, para los fines que que, está dando el que é dinero, el suficiente, mas presupuesto, y lo 5% demás se queda utiliza de para, verdade. E o lamentablemente, demais, otras instituciones lamentavelmente, fica para que outras al final no instituições no se visualiza el dinero que se está e não se brindando. La visualiza verdad, esse eso sí, dinheiro que o governo eso está también dando. comentan los niños, niñas y adolescentes, que no se As crianças visualiza também el comentam isso, presupuesto que en não las se pode instituciones que les visualizar corresponde esse para que lo puedan orçamento desarrollar y puedan para que as ayudar. No instituições se visualiza, no possam se ve desenvolver, y não se pedimos vê esse eso investimento. pedimos, que Nós por favor pedimos isso, haya que más por claridad, más favor, transparencia que seja mais, en que tenha que mais si hay un transparência e clareza, presupuesto y que de se existe repente tal ley no puedan orçamento cambiarlo por e falta de que presupuesto de en el tema de la repente economía del não se país, possa que sea mudar más isso, transparente para que podamos mas que ele creer seja mais realmente que se está transparente haciendo el para que nós presupuesto realmente para lo que se está possamos brindando. acreditar Bueno, sin más, creo que que o gracias. orçamento está indo para o destino. Obrigado. Enorme, Carrie, enorme, Luisa Fernanda, enorme, Tony. Muchas gracias por todo lo que están diciendo. Alguien decía por ahí, presupuesto es amor, ¿no? Entonces, si realmente Alguém por aí queremos a las dizia, niñas, los adolescentes, orçamento é amor. presupuesto, se note en Então, esto que o especializado, orçamento se note se en esta note, educación se veja. creativa, Se veja na educación educação criativa. ¿no? Muchísimas gracias. Yo cierro. Bom, Agradezco muito mucho obrigado. Eu vou a encerrar. todas las Agradeço adultos que están aquí, pero muy a todos os adultos especialmente que estão a aqui, Fernanda, principalmente a Luisa Fernanda, por que é a Rei Tony, solamente pela participação de vocês. recordar algunos de los temas que se Apenas hablaron en lembrando alguns dos temas que nós falamos aqui webinar. nesse Se primeiro habló sobre webinário. la prevención del suicidio y las Falamos violencias, sobre prevenção do el suicídio e tema de salud violência, mental, el sobre tema de acceso a la saúde educación y mental, salud acesso à para educação e saúde, todos, incluyendo todas, comunidades incluindo rurales, comunidades fortalecer rurais, los espacios de participación fortalecer de espaços de niños y participação adolescencia, de crianças e incrementar adolescentes, a través de incrementar diálogos intergeneracionales diálogos los distintos intergeracionais espacios donde em distintos confluyen espaços, chicos, aprovechar onde la estão tecnología y crianças e mejorar la adolescentes, infraestructura, aproveitar a tecnologia, generación de melhorar datos, se ha a mencionado geração de mucho para las dados, políticas se públicas, mencionou muito para mayores políticas recursos públicas, para la educación y mais la salud, recursos para a equipe educação e personal saúde, capacitado, equipe especializada, capacitada, por ahí especializada, también decían que también psicológicamente e diziam também analizado de alguna manera, psicologicamente analisados de alguma maneira, con niñas, niños, adolescentes, porque nós trabalhamos direta e indiretamente com crianças. para que no se nos crucen los cables. Então nós temos que olhar ao nosso interior para que não dê um tilt dentro da gente. E também sobre a prestação de contas, como as crianças e adolescentes podem participar da prestação de contas nesses espaços. Queria agradecer a Pilar, a Márcia, a Esmeralda, por tudo que vocês falaram e trouxeram, por isso que vocês fizeram. Terminamos essa primeira sessão desse webinário 1 com o tema de política